Parte 1, 7. A sala de conferências ficou em silêncio quando Randall Stone, no meio da apresentação, deu uma risadinha e deslizou a análise meticulosamente preparada por Sarah para fora do projetor, substituindo-a por seu próprio resumo. Vamos nos ater aos números importantes, querida, disse ele arrastado, piscando para os sócios seniores. Sarah, exposta e corada, apenas assentiu com um sorriso forçado no rosto. Ethan observava com o estômago embrulhado. Algumas pessoas simplesmente precisam aprender o seu lugar, murmurou Randy mais tarde, passando por Ethan no corredor. Parte 1. A fúria silenciosa. Ethan Miller fecha o laptop com força, uma raiva crua e desconhecida fervilhando dentro dele. Sua esposa, Sarah, o observa com a taça de vinho congelada. Ethan, ela sussurra, do que você está falando? Ele revela a prova. Randall Stone sabotou o trabalho de Sarah. Erros, queixas falsas, tudo porque ela recusou suas investidas. Vou destruí-lo, afirma Ethan com uma voz estranhamente calma, perturbadora até para ele mesmo. Sarah, assustada, tenta argumentar, destacando as conexões e o poder de Randy dentro da Midwest Capital Holdings. Ethan bate na tela do laptop. E eu tenho isso. Provas. Sarah reconhece as provas, mas teme que não sejam suficientes. O mundo das finanças protege os seus. Ethan pergunta, você confia em mim? O imediato confia na minha vida de Sarah é um pacto silencioso. Então, confie em mim. Eu tenho um plano. 3 meses antes, Randy Stone chegou à Midwest Capital, brilhante, mas com uma sensação estranha. Segundo Sarah, ela relata os comentários inapropriados dele e como ele a chamava de querida por causa dos números da carteira de investimentos. Bem-vinda a Wall Street, suspirou ela. Em poucas semanas, a verdadeira natureza de Randy veio à tona. Olhares prolongados, reuniões a portas fechadas. Sarah chega em casa tarde, vermelha de raiva. Randy a convidou para jantar, para um acordo mutuamente benéfico. Quando ela o lembrou de que era casada, ele apenas sorriu. Veremos. Ethan a abraça, um medo silencioso o invadindo. Ethan Miller fechou a tampa do laptop com força. O som foi um estalo seco na cozinha silenciosa, ecoando a fratura que sentia por dentro. Uma raiva crua e desconhecida, fria e pesada, instalou-se no fundo do seu peito. Suas mãos, geralmente firmes, tremeram levemente enquanto repousavam sobre o teclado. Ele olhou para sua esposa do outro lado da ilha de granito. Sarah estava tomando seu cabernet, encostada no balcão. Sua taça de vinho parou a meio caminho de seus lábios. Seus olhos, arregalados e inquisitivos, encontraram os dele. Ethan, ela sussurrou, a palavra suave como uma folha caindo. Do que você está falando? Ele empurrou o laptop na direção dela, mas não o abriu. A tela permaneceu escura e reflexiva. Randall Stone, disse ele com a voz plana, sem qualquer inflexão. Ele tem sabotado seu trabalho. Sarah franziu a testa. Ela pousou o copo com um leve clique e em seguida caminhou lentamente até o laptop. Ethan a observava. Ele havia passado as últimas 2 horas juntando as peças do quebra-cabeça, seguindo as pistas digitais, as entradas fantasmas, os relatórios sutilmente alterados. As evidências eram irrefutáveis. Arquivos extraviados, erros fabricados em seus modelos financeiros, denúncias anônimas registradas contra ela no RH, tudo meticulosamente planejado para coincidir com sua crescente recusa às investidas indesejadas de Randall. Era uma campanha calculada para miná-la, para quebrar seu espírito. Por que você não quis transar com ele? Esclareceu Ethan, com a voz ainda estranhamente calma. Ele te queria, você disse não, e ele decidiu te fazer pagar por isso. Os dedos de Sarah pairavam sobre o laptop fechado. Seu rosto, geralmente tão sereno, estava pálido. Um tremor percorria seus ombros. Ela não negava. Ela conhecia Randall, ou Randy, como ele gostava de ser chamado. Ela sentira o olhar dele sobre ela, percebera a mudança predatória em seu comportamento. Vou destruí-lo, declarou Ethan, as palavras emanando dele como se esculpidas em gelo. A certeza silenciosa em sua voz era perturbadora, até mesmo para ele próprio. Ele falava sério. Cada fibra do seu ser estava comprometida com aquilo. Sarah finalmente abriu o laptop. A tela brilhou, iluminando seu rosto com uma luz forte. Ela percorreu os documentos, seus olhos examinando as linhas de código e as datas das falsas denúncias. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios. Ethan, disse ela, com a voz carregada de medo. Você não pode. Ele tem conexões.
A Midwest Capital Holdings não é uma empresa pequena qualquer. Randy tem amigos no conselho. Ele tem influência. Ethan tocou na tela com um único dedo. E eu tenho isto. Provas. Ela olhou para ele, seus olhos buscando os dele. Eu sei, é avassalador, mas no mundo das finanças, eles protegem os seus. Vão abafar isso, vão distorcer os fatos, vão fazer parecer que você está tentando desacreditá-lo, ou pior, que eu estou ressentida. Ele se inclinou para a frente com um olhar firme. Você confia em mim? Sarah não hesitou. Com a minha vida, disse ela com a voz firme e inabalável. Era um pacto silencioso, forjado no espaço compartilhado da cozinha silenciosa. Então confie em mim, disse Ethan, um lampejo de determinação endurecendo seu semblante. Eu tenho um plano. 3 meses antes, Randall Stone entrara na Midwest Capital como se fosse o dono do lugar. Sarah chegara em casa naquele primeiro dia, tirando os sapatos de salto com uma expressão pensativa no rosto. Ele é brilhante, dissera ela pegando um copo no armário, mas tem algo estranho nele, uma certa astúcia. Nas semanas seguintes ela compartilharia alguns trechos, comentários dele que beiravam o inapropriado, como ele a chamava de querida, ao pedir números de portfólio, como se ela fosse uma garçonete anotando seu pedido. Bem-vinda a Wall Street, eu acho. Ela suspirou, dando de ombros com uma resignação cansada que dizia tudo. A cidade tinha um jeito de desgastar as fronteiras, de confundir as linhas entre o profissional e o pessoal, mas a verdadeira natureza de Randy emergiu em poucas semanas. Olhares insistentes que a seguiam pelo pregão, reuniões a portas fechadas que ele insistia em ter, só os dois, para discutir estratégia. Sarah começou a chegar tarde em casa, com as bochechas coradas de raiva, algo que nada tinha a ver com as oscilações do mercado. Ele me convidou para jantar hoje à noite, anunciou ela certa noite, deixando cair a pasta com um baque. Chutou-a para debaixo do cabide. Disse que seria um acordo mutuamente benéfico. Ethan sentiu um arrepio de desconforto naquele momento. Ele sabia o que mutuamente benéfico significava naquele contexto. Ele a observou enquanto ela relatava a conversa, a voz tensa de uma fúria reprimida. Lembrei-o de que era casada, disse ela, segurando firmemente a borda da bancada da cozinha. Disse-lhe que era feliz no meu casamento. O que ele disse? Perguntou Ethan em voz baixa. Ela encontrou o olhar dele, sua expressão uma mistura de indignação e medo. Ele apenas sorriu. Disse, veremos. Ethan a puxou para seus braços, segurando-a com força, um medo silencioso crescendo dentro dele. Era um medo que agora, 3 meses depois, finalmente havia tomado sua forma terrível. 887 palavras. Parte 27, parte 2. As rachaduras na Fundação Ethan fica acordado à noite com uma sensação incômoda o atormentando, sabendo que algo ruim está para acontecer. A retaliação contra Sarah começa de forma sutil. Suas novas ideias são recebidas com ceticismo desdenhoso nas reuniões. Uma cliente importante e de longa data, a valiosa conta Walters, é inesperadamente realocada de sua carteira. A avaliação de desempenho de Sarah contém críticas vagas, porém incisivas, que a pegam de surpresa. O Frank Olsen até perguntou se estava tudo bem em casa. Sarah conta a Ethan certa noite, mexendo o macarrão que ainda estava intocado em sua mesa. Ela descobre erros básicos de cálculo em seus relatórios, erros que definitivamente não existiam quando os enviou originalmente. Max encaminhou os relatórios para ele, explica ela, indicando como os relatórios manipulados foram repassados para Randall. A sabotagem se intensifica significativamente. Números críticos em seus modelos financeiros são alterados e e-mails importantes desaparecem de sua caixa de entrada. Até mesmo os documentos do servidor que ela salvava meticulosamente começam a desaparecer ou a ficar corrompidos. É ele, diz Sarah certa noite, completamente derrotada, com um semblante exausto e abatido. Eu sei que é ele, mas não posso provar, acrescenta ela, com evidente frustração na voz. Ethan, um consultor de cibersegurança, decide que precisa agir, percebendo que necessita de acesso direto ao laptop de trabalho dela. Sarah hesita inicialmente, preocupada com as implicações. Isso vai contra as normas da empresa. Posso ser demitida por isso. Ethan pergunta novamente, com o olhar firme. Você confia em mim? Ela olha nos olhos dele e acena com a cabeça, respondendo. Completamente. Naquela noite, Ethan instalou discretamente um software de rastreamento especializado no laptop de Sarah, registrando todas as alterações
e criando backups seguros. Às 3h27 da manhã, Sarah o encontra ainda trabalhando. "O que você está fazendo?", pergunta ela, com a voz embargada pelo cansaço e pela preocupação. "Vamos garantir que o peguemos em flagrante", responde Ethan, com os olhos fixos na tela. "Isso é legal?", ela sussurra, deixando à tona suas dúvidas éticas. Ethan faz uma pausa e responde: "Tecnicamente não, mas o que ele está fazendo com você também não é." Sarah morde o lábio por um longo momento, depois decide: "Faça isso, custe o que custar." Ethan estava acordado. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido rítmico da geladeira. Sarah dormia ao lado dele, sua respiração calma e superficial. Ele a ouvia, o som familiar não oferecendo nenhum conforto contra a certeza angustiante que se instalara em seu estômago. O "veremos" casual de Randall ecoava em sua mente. Não era apenas uma ameaça, era uma promessa. Algo ruim estava por vir. Ele podia sentir no ar, denso e pesado como uma tempestade de verão no meio-oeste americano. A retaliação começou de forma sutil, como costuma acontecer nesses casos. Sarah chegava do trabalho todos os dias um pouco mais na defensiva, um pouco menos animada. Suas ideias inovadoras, antes recebidas com acenos de cabeça e discussões, agora eram recebidas com braços cruzados e ceticismo desdenhoso durante as reuniões de equipe. Ela relatava os cenários durante o jantar, tentando identificar a mudança, o momento exato em que a situação havia se invertido. Então, a conta da Walters, um cliente importante que ela havia cultivado por anos, foi abruptamente reatribuída. "Problemas de desempenho", murmurou seu diretor, Frank Olsen, evitando seu olhar. Sarah simplesmente encarou sua mesa, as palavras pairando no ar como um cheiro de escritório velho. Uma semana depois, chegou a sua avaliação de desempenho, um documento repleto de críticas inesperadas. Comentários vagos sobre falta de foco e dificuldades de trabalho em equipe permeavam a avaliação, contradizendo seu histórico impecável. Ela descreveu a situação para Ethan enquanto comia um prato de macarrão intocado, mexendo um fio de macarrão com o garfo. O Frank Olsen até perguntou se estava tudo bem em casa, disse ela, com a voz fraca e as mãos tremendo, como se eu estivesse perdendo a cabeça, não apenas a paciência. A insinuação incomodou Ethan mais do que as ofensas profissionais. Era uma invasão, um julgamento silencioso sobre a vida que compartilhavam. Então veio a descoberta. Sarah encontrou erros básicos de cálculo em seus últimos relatórios trimestrais. Números que distorciam os resultados negativamente, números que ela tinha certeza absoluta de que não estavam lá quando os enviou. Sua natureza meticulosa beirava obsessão. Ela conferia cada número 2 vezes antes de clicar em enviar. Max encaminhou para ele, disse ela a Ethan certa noite, referindo-se a Randall. Ele alterou os números e os enviou para Max, que simplesmente presumiu que estavam corretos. A implicação era clara. Randall não estava apenas observando, ele estava manipulando ativamente o trabalho dela. A sabotagem se intensificou, tornando-se mais ousada e frequente. Números em seus complexos modelos financeiros mudavam, não apenas por centavos, mas por milhares, o suficiente para levantar suspeitas sem alarmes imediatos. E-mails contendo comunicações críticas de clientes desapareciam de sua caixa de entrada, apenas para reaparecer em uma pasta arquivada dias depois, às vezes tarde demais. Documentos do servidor que ela havia salvo e compartilhado com segurança para a colaboração da equipe desapareciam, ou pior, eram corrompidos, obrigando-a a refazer horas de trabalho. Cada incidente corroía sua confiança, sua reputação e sua sanidade. "É ele", disse Sarah certa noite, deixando-se cair no sofá, completamente derrotada. Seu rosto estava abatido. As olheiras profundas testemunhavam as noites em claro e a preocupação constante. Ela olhou para Ethan, o olhar repleto de uma frustração crua e impotente. "Eu sei que é ele, mas não consigo provar. Tudo simplesmente sumiu, ou mudou, ou parece que eu cometeu o erro." Ethan, um consultor de cibersegurança, sentiu uma determinação familiar se fortalecer dentro de si. Seus instintos profissionais, geralmente reservados para clientes corporativos, entraram em ação. Aquilo não era mais apenas o trabalho de Sarah, era pessoal. Ele precisava agir. Olhou para ela e depois para o elegante laptop preto fornecido pela empresa que estava sobre a mesa de centro. Ele precisava ter acesso a ele. Sarah percebeu a direção dos pensamentos dele.
Hesitou, os olhos desviando-se para o laptop. Isso é contra as normas da empresa, disse ela, em um sussurro. Usar equipamentos da empresa para fins pessoais, instalar softwares não autorizados. Eu poderia ser demitida. As palavras pairaram no ar, um lembrete contundente dos riscos. Ethan sustentou o olhar dela com a expressão inabalável. Você confia em mim? Ela olhou nos olhos dele, seu próprio medo lutando contra uma confiança mais profunda e fundamental. Um longo momento se passou, carregado de ansiedades não ditas. Então, lentamente, ela assentiu. Completamente. Foi uma afirmação silenciosa, uma completa rendição da dúvida. Naquela noite, a mesa da cozinha se transformou na oficina improvisada de Ethan. O laptop, ligado, brilhava suavemente na penumbra. Ethan, com movimentos precisos e ensaiados, contornou os protocolos de segurança padrão da empresa, instalando cuidadosamente um software de rastreamento projetado para registrar cada alteração, cada acesso, cada rastro digital. Ele o configurou para criar backups seguros e criptografados de todos os documentos essenciais de Sarah, espelhando-os em um disco rígido externo que mantinha em seu escritório em casa. O clique das teclas, o zumbido fraco do ventilador. Esses eram os únicos sons enquanto ele trabalhava, construindo uma rede silenciosa e invisível. Às 3h27 da manhã, uma sombra se projetou na tela. Sarah estava parada na porta da cozinha, sua silhueta emoldurada pela luz fraca que vinha do corredor. Ela vestia a camiseta velha dele, com os cabelos despenteados de sono. "O que você está fazendo?" perguntou, a voz embargada pelo cansaço e um toque de apreensão. Ethan não levantou o olhar, seus dedos ainda deslizando velozmente pelo teclado. "Garantindo que o peguemos em flagrante", respondeu ele, com a voz baixa e firme. "Isso é legal?" ela sussurrou, a pergunta quase inaudível. Ethan fez uma pausa com os dedos pairando sobre as teclas. Respirou fundo e se virou para ela. "Tecnicamente, não, mas o que ele está fazendo com você também não é." Sarah mordeu o lábio, seus olhos percorrendo as linhas de código na tela antes de encontrarem os dele. O peso da decisão se instalou entre eles. Após um longo momento, ela simplesmente assentiu. "Faça", disse ela com voz firme. "Custe o que custar." 892 palavras. Parte 3, 7, parte 3. Pegadas digitais. Em uma semana, a prova é inegável. Os registros do software de rastreamento mostram a atividade clara de Randall Stone. Ethan aponta para a tela. Terça-feira, 20.048. Ele fez login e abriu sua análise do mercado de Singapura. Às 9h52, continua Ethan. Ele alterou 3 números de avaliação importantes dentro desse documento. Os olhos de Sarah se estreitam, compreendendo instantaneamente o impacto, o suficiente para distorcer toda a projeção em 8%. E aqui, acrescenta Ethan, analisando mais dados. Na noite de quinta-feira, ele acessou sua conta de e-mail remotamente, usando uma permissão de administrador. Em seguida, ele enviou uma mensagem para a equipe da Carlson com alocações de portfólio incorretas, apagando ativamente o registro enviado da conta de Sarah posteriormente. "Aquele desgraçado", sussurra Sarah, com a voz carregada de indignação. "A equipe Carlson está furiosa comigo, alegando que eu lhes dei instruções erradas." Confrontar Randy com essas evidências infelizmente exporia a violação da política da empresa em relação ao software. "Precisávamos de mais poder de negociação", afirma Ethan, reconhecendo a desvantagem estratégica. Certa noite, com a voz embargada pelo pânico, Sarah procura freneticamente pela proposta atualizada da conta Walters. "Está faltando", exclama ela, remexendo com as mãos na pasta. Ela confirma que definitivamente imprimiu e guardou na bolsa. Depois verifica o laptop. Sumiram também do servidor. O arquivo inteiro desapareceu. Naquele momento crucial, Ethan toma sua decisão. Se Randy quer jogar sujo, pensa ele não tem ideia de quem está enfrentando. No dia seguinte, a persona de Caleb Jones é meticulosamente criada. Um currículo completo, presença digital e recomendações falsificadas. Caleb Jones é então estrategicamente indicado para uma posição de garantia de qualidade na Midwest Capital Holdings. "Isso é uma loucura", diz Sarah quando Ethan lhe conta os detalhes do plano, sua preocupação evidente. "Se você for pego, não vou", garante Ethan tentando parecer confiante, embora uma pontinha de dúvida o incomode. "É uma infiltração temporária. Entrar, coletar provas, sair", explica ele sobre a estratégia.
Sarah caminha de um lado para o outro na sala de estar, esfregando os braços por nervosismo. Isso é muito arriscado, Ethan. Acusações criminais, espionagem corporativa. Qual é a alternativa? Interrompe Ethan com voz firme. Ficar de braços cruzados e assistir enquanto ele destrói sistematicamente sua carreira? Sarah fica em silêncio por um momento, depois sussurra, sua voz quase inaudível. Só tome cuidado, Ethan. Eu não suportaria se algo acontecesse com você. Ethan a abraça apertado. Não vai acontecer nada. Eu faço esse tipo de teste de segurança o tempo todo. Isto não é um teste, Ethan, avisa Sarah, recuando um pouco. Randy Stone é perigoso. Eu também, murmura Ethan com a voz baixa e resoluta, quando alguém ameaça aquilo que amo. Em uma semana, a prova era inegável. O software de rastreamento que Ethan havia instalado no laptop de Sarah fazia sua mágica silenciosamente, um sentinela digital na rede corporativa. Cada acesso, cada modificação, cada login remoto era registrado com data e hora, endereço IP e meticulosamente documentado. Ethan estava sentado na ilha da cozinha, os olhos percorrendo a tela brilhante. Sarah estava ao lado dele, seu reflexo tremeluzindo no vidro escuro da janela atrás dele. Ele apontou o dedo para uma linha de código específica. Terça-feira, 21:48. Randy acessou o sistema remotamente, usando suas credenciais de administrador. Ele abriu sua análise de mercado de Singapura. Ele rolou a tela para baixo algumas linhas. Às 21h52, ele alterou 3 números-chave de avaliação. Os olhos de Sarah se estreitaram, sua mente já calculando o estrago. O suficiente para distorcer toda a projeção em 8%, murmurou ela, com uma raiva fria na voz. Isso faria com que nossas projeções parecessem extremamente imprecisas para qualquer pessoa que não conheça os números reais. E aqui, continuou Ethan, rolando a tela para outra entrada. Na quinta-feira à noite, ele acessou sua conta de e-mail remotamente. Usou uma permissão de administrador para entrar. Ele fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. Ele enviou uma mensagem para a equipe da Carlson, detalhando alocações de portfólio incorretas. Depois, ele apagou o registro enviado da sua conta. Sarah inspirou profundamente. Aquele desgraçado, sussurrou a voz embargada pela indignação. Seus punhos se fecharam. A equipe Carlson está furiosa comigo a semana toda, alegando que eu dei instruções erradas para os ajustes trimestrais. Eu insistia que não tinha enviado nada, mas não havia provas. Ela fechou os olhos, uma onda de compreensão a invadindo. As peças do quebra-cabeça se encaixaram, formando uma imagem de intenção deliberada e maliciosa. Ethan recostou-se, passando a mão pelos cabelos. As evidências eram condenatórias, conclusivas. Mas havia um porém. Confrontar Randy com esses dados significaria revelar como os obtiveram. A violação das normas os exporia, transformando Sarah na culpada e não na vítima. Precisávamos de mais poder de barganha, afirmou Ethan, com as palavras soando como cinzas na boca. Eles tinham a verdade, mas nenhuma maneira transparente de usá-la. Certa noite, Sarah irrompeu pela porta da frente, com o rosto tomado pelo pânico. Sumiram! Exclamou com a voz embargada. Revirou a pasta, espalhando papéis pelo chão de madeira. A proposta atualizada da conta Walters. Acabei de finalizá-la esta tarde. Não está aqui. Ethan a observava com o coração acelerado. Ela confirmou que havia impresso o documento e o guardado na bolsa. Correu para o laptop, os dedos deslizando pelo teclado como num passe de mágica. Sumiram do servidor também, anunciou, com a voz embargada. O arquivo inteiro desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. A peça final e crucial do seu trabalho, obliterada. Naquele instante, ao ver o rosto de Sarah se contorcer, ao perceber a profundidade de seu desespero, Ethan tomou sua decisão. Randy Stone não estava apenas jogando sujo, ele queria destruí-la. Se Randy quer jogar sujo, pensou Ethan, uma determinação fria e implacável se instalando dentro dele. Ele não tem ideia de quem está enfrentando. No dia seguinte, Caleb Jones nasceu. Ethan passou horas em frente ao computador, criando meticulosamente uma nova identidade digital. Um currículo detalhando uma carreira impecável em garantia da qualidade e auditoria interna, completo com recomendações falsificadas de empresas extintas e figuras obscuras do setor. Um perfil no LinkedIn com conexões cuidadosamente selecionadas. Uma presença online fabricada.
o suficiente para passar por uma verificação superficial de antecedentes. Caleb Jones, perfeitamente comum, impecavelmente qualificado e totalmente impossível de rastrear, até Ethan Miller. Naquela tarde, Caleb Jones candidatou-se a uma vaga de controle de qualidade na Midwest Capital Holdings, um cargo que lhe daria acesso aos sistemas internos, ao próprio espaço de trabalho digital de Randy. Isso é uma loucura, disse Sarah, com os olhos arregalados de apreensão, quando Ethan explicou o plano. Ela andava de um lado para o outro na sala, esfregando os braços nos próprios, um hábito nervoso. Se você for pego, Ethan... Sua voz falhou, incapaz de expressar as possíveis consequências. Não vou, assegurou Ethan, forçando uma confiança que não sentia completamente. Uma pequena pontada de dúvida o incomodava, um frio na barriga. É uma infiltração temporária. Entrar, coletar provas, sair, só isso. Isso é muito arriscado, Ethan, insistiu Sarah, acelerando o passo. Acusações criminais, espionagem corporativa. Você pode ir para a cadeia, nossas vidas, tudo pode ser destruído. Qual é a alternativa? E interrompeu Ethan com voz firme. Ficar de braços cruzados enquanto ele destrói sistematicamente sua carreira? Sua reputação? Ele está tentando fazer você parecer incompetente, te destruir, fazer você ir embora. Sarah ficou em silêncio, diminuindo o passo até parar, olhando pela janela para a rua tranquila do subúrbio. Depois de um longo momento, ela sussurrou. Só tome cuidado, Ethan. Eu não suportaria se algo acontecesse com você. Ethan caminhou até ela e a abraçou apertado. Ele a segurou contra si, inalando o aroma familiar de seus cabelos. Nada vai acontecer, murmurou contra sua têmpora. Eu faço esse tipo de teste de segurança o tempo todo. Sarah recuou um pouco, olhando para ele com seriedade. Isto não é um teste, Ethan, avisou ela. Randy Stone é perigoso. Eu também, murmurou Ethan com a voz baixa e resoluta, quando alguém ameaça aquilo que amo. 915 boa palavras. Parte 47, parte 4. Infiltração. 2 semanas após a candidatura, Caleb Jones recebe uma oferta de emprego da Midwest Capital Holdings. É um cargo de nível inicial em garantia de qualidade, com um salário modesto, exatamente como Ethan havia planejado. O primeiro dia de Ethan na Midwest Capital é surreal, uma atuação em um ambiente corporativo familiar. Ele considera o ambiente corporativo familiar, mas seu papel específico lhe parece totalmente uma farsa. Ele mantém a cabeça baixa, observando meticulosamente a complexa dinâmica do escritório e, em especial, a presença confiante e inquietante de Randall Stone. Ethan executa suas tarefas de controle de qualidade de forma metódica, sendo útil, mas tomando o cuidado de não chamar atenção. Ele começa a explorar a rede de forma sutil, mapeando sua arquitetura e identificando possíveis vulnerabilidades sob o pretexto de verificações de controle de qualidade rigorosas. Durante suas varreduras de rede, ele percebe um fluxo de dados criptografado incomum originário do servidor do escritório particular de Randy. Este fluxo de dados é distinto e separado do tráfego de rede oficial e regular da empresa. Acessar o sistema específico de Randy sem levantar suspeitas é o próximo desafio imediato que Ethan enfrenta. Ethan elabora um plano que envolve uma auditoria de segurança abrangente do departamento. Ele apresenta a proposta de auditoria a Frank Olsen, enfatizando cuidadosamente as potenciais vulnerabilidades que poderiam afetar dados sensíveis do cliente, mencionando especificamente a conta da Walters. Frank Olsen, já preocupado com os recentes problemas e com a integridade dos dados, concede a ele o acesso necessário, abrindo inadvertidamente as portas para o sistema protegido de Randy. Trabalhando até tarde da noite, Ethan usa a auditoria oficial como cobertura perfeita para acessar discretamente os registros de servidor protegidos de Randy. Ele burla meticulosamente os robustos protocolos de criptografia que Randy havia implementado. Os dados brutos, uma vez descriptografados, revelam inúmeras empresas de fachada, múltiplas contas offshore e uma série de transferências de dinheiro altamente suspeitas. Isso não é apenas assédio. Fica claro rapidamente que Randall Stone está envolvido em algo muito maior, muito mais ilegal. Sarah liga para ele com a voz embargada pela preocupação e pergunta: "Como vai? Tome cuidado, Ethan." "Estou bem." Ele a tranquiliza, mas a descoberta chocante da criminalidade mais profunda de Randy
aperta ainda mais seu estômago. Toda essa situação acaba de ficar muito mais séria. 2 semanas depois, o e-mail chegou à caixa de entrada de Caleb Jones, uma oferta da Midwest Capital Holdings, cargo de nível inicial em garantia de qualidade, salário modesto. Perfeito! Era exatamente o que Ethan havia planejado. Uma porta de entrada, uma posição discreta que não chamaria muita atenção, mas ainda assim oferecia acesso suficiente. O primeiro dia de Ethan como Caleb Jones foi surreal. O ambiente corporativo era bastante familiar. O zumbido dos teclados, as conversas sussurradas, o cheiro de café velho e ambição. Mas seu papel, sua própria presença parecia uma farsa. Ele vestia uma camisa impecável e desconhecida e uma gravata que comprara especificamente para Caleb. Caminhou pelos corredores polidos, observando a hierarquia sutil, as regras não ditas. Viu Sarah ao longe, ocupada em sua mesa, e sentiu uma pontada de algo que não conseguia definir. Uma mistura de proteção e o estranho distanciamento de sua nova persona. Ele manteve a cabeça baixa, cumprindo suas funções de controle de qualidade com uma eficiência quase robótica. Tornou-se útil, mas completamente insignificante, uma engrenagem na máquina a qual ninguém dava muita atenção. Observou a dinâmica do escritório, especialmente a presença confiante e inquietante de Randy Stone. Randy se movia pelo escritório como se fosse o dono, sua risada um pouco alta demais, seu olhar um pouco perspicaz demais. Ethan evitava contato visual direto, desaparecendo na multidão. Sob o pretexto de verificações de controle de qualidade rigorosas, Ethan começou a explorar a rede de forma sutil. Ele mapeou suas vulnerabilidades, os servidores antigos que não recebiam atualizações há meses, as políticas frouxas de senhas em certos departamentos. Ele construiu um modelo mental de toda a infraestrutura digital. Durante uma dessas análises profundas, algo chamou sua atenção. Um fluxo de dados incomum e criptografado originário do servidor do escritório particular de Randy. Era distinto do tráfego regular da empresa, um sussurro no vasto oceano digital. Ele contornava os principais firewalls corporativos, roteado por uma série de proxies antes de chegar à internet pública. Este não era um backup pessoal comum. Acessar o sistema de Randy sem levantar suspeitas era o próximo desafio. Ele não podia simplesmente usar a força bruta. Isso dispararia alarmes. Ethan elaborou um plano aproveitando sua nova posição, uma auditoria de segurança. Ele redigiu uma proposta cuidadosamente elaborada, enfatizando as vulnerabilidades potenciais que poderiam afetar dados confidenciais de clientes, mencionando especificamente os problemas recentes com a conta Walters, uma referência inteligente ao trabalho anterior de Sarah e seu misterioso desaparecimento. Ele apresentou a proposta de auditoria a Frank Olsen, diretor da Sarah. Frank, já preocupado com a recente série de falhas e as avaliações de desempenho cada vez mais inconsistentes, ouviu atentamente. Ethan usou a quantidade exata de jargão técnico para soar autoritário, mas sem arrogância. Precisamos garantir a integridade dos dados, especialmente para contas de alto valor como a Walters, explicou Ethan com voz calma. Uma auditoria interna completa identificaria quaisquer possíveis brechas ou vulnerabilidades antes que se tornem grandes problemas. Frank Olsen, sem saber, concedeu-lhe as chaves. Ele aprovou os pedidos de acesso, abrindo inadvertidamente a porta para o sistema supostamente impenetrável de Randy. Naquela noite, Ethan ficou até tarde. O escritório foi esvaziando aos poucos, as luzes diminuindo gradualmente. Os únicos sons eram o zumbido distante dos servidores e o clique silencioso do seu teclado. Usando a auditoria oficial como pretexto, ele se conectou diretamente ao servidor seguro de Randy. Ele contornou os protocolos de criptografia que Randy havia implementado com tanto cuidado, seus dedos dançando sobre as teclas, uma dança silenciosa e intrincada de códigos e brechas. O processo foi minucioso, exigindo um profundo conhecimento de arquitetura de redes e uma abordagem calma e metódica. E então, os dados brutos se revelaram. Não era apenas a prova de que Randy estava sabotando a carreira de Sarah, era algo muito mais sinistro. Empresas de fachada, contas offshore obscuras, uma teia vertiginosa de transferências de dinheiro suspeitas. Os nomes e valores desfilavam em sua tela, um testemunho silencioso de um mundo oculto de finanças ilícitas. Isso não era apenas assédio. Randall Stone estava envolvido em algo muito maior,
muito mais ilegal. Ele estava lavando dinheiro, possivelmente para o crime organizado, usando a Midwest Capital Holdings como uma sofisticada fachada. O telefone dele vibrou. Era Sarah. Ele atendeu, mantendo a voz baixa, de costas para os cubículos vazios. Oi, disse ele, tentando parecer casual. Como vai? Perguntou ela, com a voz embargada pela preocupação. Cuidado, Ethan. Estou bem. Ele a tranquilizou, a mentira pesando em sua garganta. Ele olhou para os dados que rolavam na tela. A descoberta da criminalidade mais profunda de Randy apertou o nó em seu estômago. A situação tinha acabado de ficar muito mais séria. Não se tratava mais apenas de proteger Sarah. Tratava-se de expor uma operação criminosa, e isso acarretava um perigo completamente diferente. 889 palavras. Parte 5, 7, parte 5. Revelando a verdade. Ethan coleta meticulosamente evidências dos extensos crimes financeiros de Randy, criando um rastro digital incontestável. Ele descobre detalhes de empresas de fachada registradas nas Ilhas Cayman, explicitamente criadas para atividades ilícitas. Essas operações são esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro, disfarçados de investimentos internacionais legítimos. Randy está desviando sistematicamente fundos de contas de clientes inativas há muito tempo, sucateando milhões ao longo de vários anos. A dimensão da corrupção é impressionante. Randy se revela não apenas um assediador, mas um criminoso implacável e calculista. Ethan percebe que essa descoberta muda tudo. Seu plano inicial para expor o assédio no local de trabalho agora parece insignificante. Ele trabalha incansavelmente, muitas vezes durante a noite inteira, movido apenas a café e um forte senso de justiça. Sarah, cada vez mais ansiosa, percebe o profundo cansaço de Ethan e o olhar atormentado em seus olhos. O que você descobriu? Ela pergunta certa noite com a voz trêmula de apreensão. É mais do que apenas minhas modelos, não é? Ethan explica as complexas operações de lavagem de dinheiro e a intrincada rede de contas offshore. Esse cara é uma víbora, Sarah. Estamos falando de crimes federais, ele diz a ela, enfatizando a gravidade da situação. Sarah fica atônita com a revelação, mas uma determinação feroz logo se instala em seu rosto. Então vamos expor tudo. Eles discutem os riscos significativos envolvidos, o perigo pessoal, o potencial de Randy retaliar violentamente contra eles. Ethan elabora um plano de contingência robusto, múltiplas cópias criptografadas de todas as evidências prontas para serem enviadas às autoridades federais caso ele desapareça. Ele instala uma porta dos fundos final e indetectável no servidor principal de Randy, funcionando como um interruptor remoto para seus dados ilegais. A armadilha está agora meticulosamente preparada. Ethan sabe que chegou a hora de confrontar Randy Stone diretamente. Ele ensaia a conversa repetidamente em sua mente, imaginando a reação de Randy, antecipando cada movimento e contra-argumento dele. A atmosfera entre Ethan e Sarah está carregada de um medo não expresso e de uma determinação compartilhada e inabalável. O tranquilo casal do meio-oeste está prestes a desencadear uma tempestade, ciente de que as repercussões serão imensas. Ethan coletou meticulosamente as evidências, cada artefato digital, um fio em uma vasta e intrincada teia. Ele passou dias, depois noites, debruçado sobre seu improvisado centro de comando no quarto de hóspedes, tendo as telas brilhantes como sua única companhia. Ele não estava mais apenas procurando provas do assédio de Randy. Estava construindo um caso contra uma organização criminosa em grande escala. Ele descobriu empresas de fachada registradas no anonimato ensolarado das Ilhas Cayman, elaboradas operações de lavagem de dinheiro disfarçadas de investimentos internacionais legítimos, fluindo por um labirinto de bancos. Randy não estava apenas se aventurando, ele desviava sistematicamente fundos de contas inativas de clientes, sucateando milhões ao longo de anos. A escala da corrupção era impressionante. Randy Stone não era apenas um assediador. Ele era um criminoso implacável e calculista que usava sua posição na Midwest Capital Holdings para facilitar uma complexa rede criminosa. Ethan percebeu que aquilo mudava tudo. Seu plano inicial, uma justa indignação contra a má conduta no ambiente de trabalho, parecia pequeno, quase ingênuo, comparado à sombria realidade que agora desvendava. Aquilo era território federal, um mundo de crimes financeiros que ia muito além de simples reclamações ao RH.
Trabalhou incansavelmente, alimentado por café morno e um forte senso de justiça que mantinha o cansaço à distância. Dormir tornou-se um luxo que não podia mais se dar. Sarah, cada vez mais ansiosa, observava a transformação de Ethan. A mudança sutil em seu comportamento, o olhar atormentado em seus olhos, a maneira como ele se perdia em suas telas até o primeiro sinal do amanhecer. Ela sabia que não se tratava mais apenas do seu trabalho. Certa noite, ela o encontrou na ilha da cozinha, com um olhar vago no rosto e um sanduíche meio comido ao lado. "O que você encontrou?" perguntou ela, com a voz trêmula, cautelosa. "É mais do que apenas minhas maquetes, não é?" E Ethan respirou fundo, sentindo o ar viciado do escritório. Explicou a lavagem de dinheiro, as contas offshore, as empresas de fachada. Revelou para ela peça por peça, de forma angustiante, a verdade sobre a venalidade de Randy. "Esse cara é uma víbora, Sarah. Estamos falando de crimes federais, desfalque, lavagem de dinheiro. Isso não é só uma briga corporativa, é sério." Sarah ouviu atentamente, o rosto pálido, mas então uma determinação feroz se instalou em suas feições, endurecendo seu maxilar. "Então vamos expor tudo", disse ela, com a voz firme e inabalável. Eles discutiram os riscos. O perigo pessoal não era mais abstrato, era real, visceral. Randy não era apenas um valentão de escritório. Era um homem que havia roubado milhões e não hesitaria em proteger seu império. "Ele não vai simplesmente te demitir, Sarah", alertou Ethan. "Ele pode fazer as coisas desaparecerem. Fazer parecer um acidente." O pensamento pairava pesado entre eles, não dito, mas compreendido. Ethan desenvolveu um plano de contingência, uma garantia digital infalível. Ele criou múltiplas cópias criptografadas de todas as evidências cuidadosamente armazenadas em locais seguros na nuvem. Se algo lhe acontecesse, se desaparecesse, esses arquivos seriam automaticamente liberados para as autoridades federais, de forma anônima e sem possibilidade de rastreamento. Ele também instalou uma porta dos fundos final e indetectável no servidor principal de Randy, um mecanismo de segurança remoto que poderia apagar os dados ilegais de Randy com um único comando, caso precisassem destruir seus ganhos ilícitos. A armadilha estava armada. Ethan sabia que havia chegado a hora de confrontar Randy Stone. Ele ensaiou a conversa mentalmente, imaginando a reação de Randy, antecipando cada movimento, cada negação, cada ameaça. Imaginou o sorriso frio e arrogante, a maneira como Randy tentaria usá-lo contra eles. Ele estava pronto. A atmosfera entre Ethan e Sarah era carregada de um medo silencioso e de uma determinação inabalável compartilhada. O tranquilo casal do meio-oeste, cuja maior preocupação era o pagamento da hipoteca e um carro confiável, estava prestes a desencadear uma tempestade que abalaria os alicerces da Midwest Capital Holdings. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. 882 palavras. Parte 6, 7. Parte 6. O confronto. Ethan organiza um encontro discreto com Randall Stone em uma sala de conferências vazia após o expediente. Randy entra com um sorriso condescendente no rosto, fingindo cordialidade. "Caleb, o que é tão urgente?" Ethan coloca seu laptop pessoal sobre a mesa de conferência polida, abrindo-o em uma tela que exibe as transações ilegais de Randy. "Isto é urgente, Randy", afirma Ethan, com a voz calma e firme. O sorriso de Randy vacila, transformando-se rapidamente em um escárnio, com um lampejo de alarme nos olhos. "O que é isso? Algum tipo de chantagem?" Ethan expõe calmamente as provas incriminatórias. As empresas de fachada, o dinheiro lavado, datas específicas e valores precisos. O rosto de Randy empalidece, sua compostura habitual visivelmente se quebrando sob o peso da prova inegável. "Você não sabe com o que está se metendo, garoto?" rosna Randy com uma clara ameaça na voz. "Eu sei o suficiente", rebate Ethan, com a voz firme e o olhar inabalável. "E sei quem você realmente é." Randy se atira sobre a mesa em direção ao laptop, tentando quebrá-lo, mas Ethan o puxa para longe a tempo. "É tarde demais", afirma Ethan com a voz cortando a tensão. "As cópias já foram enviadas para um servidor externo seguro." Ele continua. "Outro conjunto de documentos será automaticamente enviado ao FBI se algo acontecer comigo ou com a Sarah." Randy, agora desesperado e encurralado, ameaça abertamente a vida de Ethan e de sua família. "Você vai se arrepender disso. Vou garantir que você desapareça."
Ethan mantém o olhar fixo, sua determinação inabalável. Já fiz backup de tudo e apaguei remotamente os arquivos originais dos seus sistemas. Randy tenta freneticamente acessar seu próprio servidor pelo celular, com os dedos se movendo rapidamente, mas não encontra nada além de diretórios vazios. A expressão de completa derrota e incredulidade no rosto de Randy é sombriamente satisfatória para Ethan. De repente, a porta da sala de conferências se abre. 2 agentes do FBI entram com expressões severas, seguidos por um Frank Olsen sombrio. Randall Stone, você está preso, declara um agente com voz clara e autoritária. Randy é levado embora, seu império desmoronando em um instante, capturado por um homem discreto do meio-oeste. Ethan agendou a reunião para as 18h30, depois que todos os outros já tivessem saído. Ele enviou um e-mail curto e anônimo para Randy Stone, simplesmente dizendo: assunto urgente referente a dados confidenciais. Sala de conferências B, após o expediente. O sistema de e-mail corporativo fez parecer que a mensagem vinha de uma auditoria de segurança interna. Randy entrou às 6h35 com um sorriso condescendente estampado no rosto. Afrouxou a gravata, seu terno caro ainda impecável. A sala estava vazia, a mesa polida refletindo as luzes do teto. Caleb, o que é tão urgente? Perguntou ele, arrastando as palavras com um tom desdenhoso. Ele claramente presumiu que se tratava de algum novato tentando impressioná-lo. Ethan colocou seu laptop pessoal sobre a mesa, abrindo-o em uma tela que exibia uma planilha com as transações ilícitas de Randy, empresas de fachada e datas. Isso é urgente, Randy, afirmou ele com a voz calma e firme, sem a falsa deferência de Caleb Jones. O sorriso de Randy vacilou. Seus olhos se voltaram para a tela e depois para Ethan. O lampejo de alarme foi breve, transformando-se rapidamente em um escárnio. O que é isso, algum tipo de chantagem? Perguntou ele, baixando a voz e revelando um tom predatório. Ethan ignorou a pergunta. Calmamente começou a apresentar as provas, traçando linhas com o dedo na tela. Aqui, Ilhas Cayman, Horizon Holdings, fundada há 3 anos, usada para filtrar fundos de contas de clientes inativas. Aqui estão as datas específicas, os valores. Não são transferências isoladas. É um padrão, milhões. E aqui, apontou para outra seção, as transferências eletrônicas encaminhadas por uma série de bancos offshore, projetadas para ocultar a origem. Um esquema clássico de lavagem de dinheiro. Explicou tudo de forma seca e objetiva, como um promotor apresentando um caso. O rosto de Randy empalideceu. A cor sumiu de suas bochechas, deixando um tom cinza doentio. Sua compostura habitual, sua arrogância, visivelmente ruíram. Você não sabe com quem está se metendo, garoto, rosnou Randy com a voz baixa e ameaçadora, uma clara ameaça. Eu sei o suficiente, retrucou Ethan com a voz firme e o olhar fixo, encarando Randy sem hesitar. E sei quem você realmente é. Randy avançou sobre a mesa. Sua mão estendeu-se, tentando esmagar o laptop. Ethan, antecipando o movimento, afastou o laptop a tempo. O impacto da mão de Randy bateu com força na mesa polida, produzindo um estalo seco que ecoou na sala silenciosa. É tarde demais, afirmou Ethan, sua voz rompendo a tensão. Cópias de tudo isso, e muito mais, já foram enviadas para um servidor externo seguro. Estão criptografadas, impossíveis de rastrear. E outra cópia será enviada automaticamente para o FBI se algo acontecer comigo ou com a Sarah. Ele observou os olhos de Randy, percebendo o desespero, a compreensão surgindo. Randy, encurralado e desesperado, deixou de lado toda a dissimulação. Você vai se arrepender disso, rosnou ele com os olhos ardendo de raiva. Vou garantir que você desapareça. Você e sua esposazinha. Acha que é esperto? Eu tenho gente. Gente que resolve problemas. Ethan sustentou o olhar inflexível. Já fiz backup de tudo, disse ele com a voz monótona. Acrescentou, pressionando uma tecla em seu laptop, acionando o bloqueio remoto. Apaguei remotamente os arquivos originais dos seus sistemas. Tudo sumiu. Os olhos de Randy se arregalaram. Ele pegou o celular freneticamente, os dedos voando, tentando acessar o próprio servidor. Digitou, atualizou a página, digitou de novo. Seu rosto se contorceu ao ver apenas diretórios vazios, arquivos corrompidos e telas em branco onde antes existia seu império de dados ilícitos. A expressão de completa derrota e incredulidade que tomou conta do rosto de Randy foi sombriamente satisfatória.
Uma pequena vitória em uma batalha que parecera insuportavelmente grande. De repente, a porta da sala de conferências se abriu. 2 agentes do FBI, de terno escuro e expressão severa, entraram. Atrás deles, com o rosto pálido e sombrio, estava Frank Olsen, diretor de Randy. Ele evitava contato visual com todos. "Randall Stone, você está preso", declarou um agente, com voz clara e autoritária, quebrando o silêncio como um tiro, por roubo de identidade qualificado, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Randy olhou para eles, depois para Ethan, o rosto uma máscara de descrença e pura raiva impotente. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Os agentes se aproximaram, seus movimentos eficientes prendendo as mãos de Randy atrás das costas. Ele foi levado embora, seu império desmoronando em um instante, capturado não por uma grande operação, mas por um homem tranquilo do meio-oeste movido por um amor feroz e protetor. 900 palavras. Parte 7, parte 7. Consequências e um novo começo. A notícia da prisão de Randall Stone causou grande comoção na Midwest Capital Holdings. A história repercute rapidamente em todo o mundo financeiro, causando grande alvoroço. A investigação subsequente do FBI revela a extensão total e impressionante dos elaborados crimes de Randy. Isso leva a novas prisões dentro de sua rede e a uma grande reestruturação corporativa na Midwest Capital. Ethan, deixando para trás sua persona de Caleb Jones, retorna ao seu trabalho habitual de consultoria em cibersegurança. A experiência intensa, no entanto, o transformou profundamente, deixando uma marca indelével. Sarah foi completamente inocentada. Sua reputação profissional não só foi restaurada, como também aprimorada. Ela recebe a oferta do antigo e prestigioso cargo de Randy como chefe de estratégia de investimentos, o que atesta suas habilidades. Em casa, durante uma noite tranquila, Sarah reflete. "Nós conseguimos", diz ela, mas com um cansaço perceptível na voz. "A que custo, Ethan?" ela pergunta, reconhecendo o alto preço que suas ações custaram. Ethan admite o preço pessoal que pagou: as noites sem dormir, o medo constante, o lado mais sombrio de si mesmo que teve que aceitar. "Valeu a pena, Sarah. Por você, por nós", ele a tranquiliza, mantendo-se firme em sua convicção. Ambos reconhecem a cicatriz silenciosa que essa provação deixou em seu casamento, um fardo compartilhado, pesado e secreto. Após muita reflexão, Sarah decide aceitar a desafiadora promoção. Ela percebe que precisa ser uma parte ativa da mudança, moldando a ética futura da empresa. A vida começa lentamente a retornar a uma aparência de nova normalidade, ainda que alterada para sempre. Ethan se concentra intensamente em seu trabalho de consultoria, enquanto Sarah se dedica a reconstruir seu departamento e sua reputação. Certa noite, Sarah chega em casa, visivelmente cansada, mas com uma profunda sensação de realização. "Eu fiz a diferença hoje, Ethan." Ethan sorri, um sorriso raro, genuíno e relaxado, o primeiro em muitos meses. "Eu sabia que você ia sorrir." Eles sentam-se juntos na varanda, observando em silêncio o vibrante pôr do sol do meio-oeste americano. O mundo fora de casa continua caótico e complicado, mas dentro de sua morada tranquila, reina agora uma sensação de paz conquistada com muito esforço. A notícia da prisão de Randall Stone atingiu a Midwest Capital Holdings como um meteoro. Não foi apenas um escândalo corporativo, foi uma detonação que reverberou por todo o mundo financeiro. Os canais de notícias repercutiram a história, estampando manchetes sobre um alto executivo envolvido em uma teia de lavagem de dinheiro internacional. O choque inicial deu lugar a uma onda de investigações internas. A investigação do FBI, impulsionada pelas provas meticulosamente coletadas por Ethan, revelou rapidamente a extensão total e estarrecedora dos crimes de Randy. Empresas de fachada, contas offshore, fundos de clientes desviados. Os detalhes vieram à tona, levando a outras prisões dentro da rede obscura de Randy e a uma reestruturação corporativa massiva na Midwest Capital Holdings. Frank Olsen, abalado, mas vindicado pela exposição de seu subordinado corrupto, cooperou plenamente, oferecendo um pedido de desculpas discreto a Sarah por seu ceticismo anterior. Ethan, agora não mais Caleb Jones, retornou à sua consultoria em cibersegurança. O trabalho era familiar, o código ainda fazia sentido, mas a experiência o havia transformado. O brilho estéril de seus monitores parecia um pouco mais fraco,
as linhas de código um pouco menos abstratas. Ele havia testemunhado o custo humano de suas intervenções digitais, o lado sombrio do poder e da ganância. O homem tranquilo do meio-oeste havia ido à guerra e, embora tivesse vencido, a batalha deixara suas marcas. Sarah foi completamente inocentada. Sua reputação, antes abalada pelas maquinações de Randy, não só foi restaurada como brilhou mais do que nunca. Sua inteligência e postura ética foram reconhecidas. Ela recebeu a oferta do antigo cargo de Randy como chefe de estratégia de investimentos, um sinal claro da tentativa da empresa de limpar sua imagem e seguir em frente com integridade. Em casa, algumas semanas depois da poeira ter assentado, eles se sentaram no sofá. A televisão estava ligada em volume baixo, sem som. "Nós conseguimos", disse Sarah, mas havia um cansaço em sua voz, uma exaustão profunda que ia além do trabalho do dia. Ela olhou para Ethan, seus olhos buscando os dele. "A que custo, Ethan?" Ele admitiu o preço que pagou. As noites em claro em que os rostos das vítimas de Randy assombravam seus pensamentos, o medo constante que o envolvia como uma segunda pele, o lado sombrio de si mesmo que teve que abraçar para combater fogo com fogo. Ele havia agido à margem da lei, caminhado na corda bamba da moralidade. "Valeu a pena, Sarah", disse ele com a voz calma, mas firme. "Por você, por nós." Ambos reconheciam a cicatriz silenciosa que essa provação deixara em seu casamento, um fardo secreto compartilhado que permanecia oculto, um testemunho do que haviam enfrentado. Haviam amadurecido individualmente e como casal, mas a inocência se fora substituída por uma compreensão endurecida do mundo. Após muita reflexão, Sarah aceitou a promoção. Ela percebeu que não podia simplesmente se afastar. Precisava fazer parte da mudança, construir um departamento melhor e mais ético para garantir que o que aconteceu com ela não acontecesse com mais ninguém. A vida começou lentamente a retornar a uma nova normalidade. Ethan se concentrou em sua consultoria, aceitando clientes que realmente precisavam de sua expertise em segurança ética. Sarah se dedicou a reconstruir seu departamento e, com isso, um novo padrão de integridade na Midwest Capital. A casa parecia mais leve, a tensão se dissipando lentamente. Certa noite, Sarah chegou em casa cansada, mas com uma profunda e silenciosa sensação de satisfação estampada no rosto. Largou a pasta perto da porta e tirou os sapatos. "Eu fiz a diferença hoje, Ethan", disse ela com a voz suave. Ethan sorriu, um sorriso genuíno e descontraído, o primeiro em muitos meses. O sorriso chegou aos seus olhos, formando rugas nos cantos. "Eu sabia que você ia sorrir." Eles estavam sentados no balanço da varanda, o ar fresco e revigorante da noite, observando o pôr do sol do meio-oeste pintar o céu em tons de laranja e roxo. O mundo lá fora ainda era caótico, ainda complicado, repleto de suas próprias batalhas e traições. Mas em seu lar tranquilo prevalecia uma sensação de paz conquistada com muito esforço. Sua história era uma prova de que, mesmo nas maiores batalhas, a força silenciosa de pessoas comuns, quando levada ao limite, podia de fato derrubar impérios. Este foi o seu acerto de contas, um triunfo silencioso em um mundo que muitas vezes celebrava o estrondo. O fim. Conclusão. Ocorreu um erro. Verifique o console para obter detalhes. Conclusão. O zumbido baixo da geladeira preenchia a cozinha. Emma e eu estávamos sentadas, sem nos tocarmos, enquanto os últimos ecos da queda de Randall Stone se dissipavam. O mundo lá fora, as manchetes financeiras, a turbulência corporativa na Midwest Capital, tudo parecia distante. Tínhamos vencido. A carreira de Sarah estava segura. Randall estava atrás das grades e a empresa passava por uma dolorosa, porém necessária, limpeza. Mas a vitória não foi fácil. O preço estava gravado nas rugas ao redor dos olhos de Emma, na lembrança da minha própria crueldade calculada, nos meses vividos em uma mentira. Havíamos enfrentado um monstro e, ao fazê-lo, vislumbrado um lado mais sombrio de nós mesmos. O homem que dissera, "Vou destruí-lo", ainda fazia parte de mim para sempre. Aprendemos que algumas batalhas, mesmo as justas, deixam cicatrizes que ninguém mais consegue ver. A força silenciosa de pessoas comuns podia derrubar impérios, mas não sem deixar marcas em quem a empunhava. O mundo continuou girando, mas nós, um casal do meio-oeste em um lar tranquilo, havíamos mudado irrevogavelmente. O fim.